Olá a todos. Neste vídeo vamos explicar o que é o gráfico de uma função real de variável real, no nível um bocado mais abrangente, e, e vamos estudar algumas curvas que não podem ser gráficos de uma função. Então, vamos supor que temos uma função real de variável real, ou seja, uma função que a cada número real x associa um número real y que é igual a f de x, que também pertence ao conjunto dos números reais, e queremos saber qual é que é o gráfico desta função. Então, para isso, vamos desenhar um referencial cartesiano. Então, temos aqui um referencial cartesiano. Isto é o eixo das abscissas, isto é o eixo das ordenadas. Por aqui um e aqui outro 1, só para aqui estabelecer uma escala. E nós já vimos que o gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos deste plano, ou seja, todos os pontos que têm coordenadas x e y, onde x é a abscissa e y é a ordenada, é o conjunto de todos os pontos, tal que a ordenada seja igual a f de x, onde x é a abscissa. Portanto, vamos imaginar que temos o gráfico de f, que vamos imaginar que é uma coisa assim oscilante, e para cada ponto, vamos imaginar que aqui isto é o ponto da abscissa 2,5, então a ordenada vai ser igual a f de 2,5. Certo? Pronto. E se nós pegarmos, por exemplo, aqui no ponto, e vamos supor que isto aqui é o ponto menos 3, a ordenada vai ter o valor f de menos 3. E pronto. E o conjunto de todos os pontos, tais que a ordenada e a abscissa estão relacionados através desta fórmula aqui, formam o gráfico da função. Agora, o que é que isto mostra? O que é que isto implica para o gráfico de uma função? Então vamos desenhar agora outra vez um referencial cartesiano. Ei, eu agora enganei-me. Mas vamos ter aqui outra vez um referencial cartesiano. Isto é o eixo das ordenadas, isto é o eixo das abscissas. E imaginemos que temos uma curva assim. Será que esta curva pode ser o gráfico de uma função? Esta curva não pode ser o gráfico de uma função. Porque como um objeto x, como um x que entra na máquina, na função f, só pode ter uma imagem y, não é? Nós pomos o x na função f e vai-nos dar só uma imagem y. Só não nos dá dois números. A função f só nos pode dar um número, em função do número que nós pusemos. Então, isto significa que o mesmo ponto de um gráfico, ou seja, o mesmo ponto de um gráfico de uma função, ou seja, dois pontos diferentes do gráfico da função que tenham a mesma abscissa, se acontecer isto, então significa que isto aqui não pode ser o gráfico de uma função. Porque isto significaria que, por exemplo, isto aqui era f de 1, isto aqui também era f de 1. Isto não faz sentido, porque isto significaria que f de 1 e f de 1 não têm um valor fixo. Pode ser este ou este. Mas isto é mentira, porque numa função o valor f de 1 está unicamente definido. Por exemplo, portanto, se nós tivermos uma curva que tenha dois pontos diferentes com a mesma abscissa, então essa curva nunca pode ser o gráfico de uma função. Portanto, imaginemos que temos outra, por exemplo, vou desenhar aqui outra curva, a verde, um verde assim, assim, que é uma curva assim, 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 em que isto aqui é um traço vertical.
nesta curva aqui, isto aqui imaginemos que é o menos 3, existem vários pontos com abscissa menos 3, que são estes pontos todos. Estes pontos todos têm abscissa menos 3. Logo, se isto aqui fosse o gráfico de uma função, teríamos f de menos 3, f de menos 3, aqui, etc. E não pode ser, porque o f de menos 3 só tem um valor fixo. Portanto, isto aqui também não pode ser o gráfico de uma função. Então, isto aqui não pode ser o gráfico de uma função. Tal como isto aqui também não pode ser gráfico. Não pode ser um gráfico de uma função. Pronto, basicamente a única restrição, a única grande restrição para uma curva ser um gráfico de uma função é que não tenha dois pontos que tenham a mesma abscissa. Pronto, muito obrigado e espero que tenham gostado.